Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. No verão, vale redobrar a atenção com os escorpiões. Os acidentes aumentaram mais de 50% entre 2016 e 2018, nesta época do ano. O escorpião é um animal da mesma classe das aranhas e possui um ferrão venenoso na ponta da cauda. Histórias de acidentes envolvendo esse bicho não são difíceis de encontrar. Estava chovendo e eu coloquei a mão por baixo da bacia e esse escorpião me mordeu. No Brasil, a espécie mais perigosa é o escorpião amarelo, que costuma habitar ambientes urbanos, especialmente locais com acúmulo de lixo. Esta pesquisadora explica que o veneno atua no sistema nervoso e pode até levar à morte. Muita dor local, sudorese, aumento da frequência cardíaca, que se intercala com uma diminuição da frequência cardíaca, tontura, zonzeira, visão turva, e isso pode levar, num quadro mais grave de acidente, a um edema pulmonar agudo, que é a principal causa de óbito com o acidente desses escorpiões. O número de ocorrências envolvendo picadas de escorpião vem aumentando nos últimos anos. Passou de 91 mil casos em 2016 para mais de 140 mil no ano passado, um aumento de 54%. A gente está produzindo mais lixo, acumulando mais lixo. Lixo é o lugar onde vai juntar a maior quantidade de alimento para o escorpião, que são os insetos, principalmente baratas. Então, tudo isso tem facilitado, favorecido o aumento no número de acidentes. Por isso, é importante saber como prevenir esse tipo de acidente. Antes de mais nada, é preciso diminuir o lixo e o entulho dentro e ao redor da residência. O mato alto tem que ser evitado. Isso reduz a chance de ter escorpião no local, porque evita insetos que servem de alimento para o bicho. É importante também vistoriar esconderijos como caixas de esgoto e da rede elétrica. E para evitar a entrada dos escorpiões, é preciso usar telas em ralos de chão, pias e tanques, vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Outra medida é afastar camas e berços das paredes e bater roupas e calçados antes de usá-los. Mas e se a picada acontecer? Procurar rapidamente o socorro médico e já avisando que foi picado por um escorpião. Pesquisadores da Fiocruz do Rio de Janeiro descobriram que o Aedes aegypti pode picar também durante a noite. A novidade ajuda no combate ao mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika. O diagnóstico de febre chikungunya veio em 2006, mas os sintomas foram sentidos por esta publicitária até 2 anos depois. Muita dor nos ombros, dor nos joelhos, nas articulações. Dores nas mãos, não dobrava os dedos, amanhecia com as mãos inchadas, os pés inchados, dor nos quadris. Eliminar a água parada é uma das principais medidas de combate ao Aedes aegypti, que além de chikungunya, também transmite dengue e zika. Outra forma de prevenção é conhecer a rotina do mosquito. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, revela um novo hábito do Aedes aegypti. Até então, o mosquito era conhecido por ser mais ativo durante o dia. Agora, os pesquisadores descobriram que ele também pode estender as atividades para a noite, caso as temperaturas estejam elevadas. O estudo durou 9 anos e foi publicado em uma revista científica britânica. Os pesquisadores observaram em laboratório que quando a temperatura do dia era de 30 graus e da noite de 20, o mosquito tinha uma atividade diurna. Mas quando essas temperaturas eram invertidas, de dia 20 graus e de noite 30 graus, o inseto também ficava ativo no período da noite. Isso mostra que o Aedes aegypti é mais influenciado pela temperatura do que pela intensidade da luz.
O que a gente recomenda, né, é intensificar o uso de repelentes, se for possível colocar telas nas janelas, né, e sempre estar de olho nos possíveis criadouros. Salvador registrou 40 casos de leptospirose ano passado. 5 deles resultaram em mortes. Evitar o acúmulo de lixo que atrai os ratos é uma das formas de prevenir a doença. O verão não é só a estação do sol, mas também das chuvas e das enchentes. E com as águas vem também os riscos de pegar algumas doenças, como a leptospirose. Geralmente o contato com dejetos, com lixo, com a água parada, com a água de chuva em determinadas regiões, pode propiciar a doença leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida pela urina do rato infectado pela bactéria Leptospira, mas também pode ser transmitida pela urina de outros animais. Roedores, cães, cavalos, porcos, mas assim, o nosso foco no município é devido à presença constante de roedores. Pensando em combater a leptospirose durante o verão, o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal vem realizando ações em praças, feiras, parques e na orla de Salvador. Manter sempre seus quintais limpos, não acumular restos de material de construção, que vai criando um ambiente propício ao alojamento desses roedores, como também em relação à comida dos seus animais domésticos, né? Quando chegar à noite, deve estar retirando para não estar atraindo os roedores para dentro de casa, que eles vão em busca do alimento. Mais valorização da língua brasileira de sinais. É o que deseja Paulo Bulhões, ex-aluno e atual professor escolhido para dirigir o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Depois de mais de 150 anos, um surdo volta a presidir a casa. Paulo André Bulhões foi aluno do Instituto Nacional de Surdos e é professor de Libras na instituição. Ele foi escolhido pelo Ministério da Educação a partir de uma lista tríplice tirada após a eleição entre alunos, professores e funcionários e foi nomeado diretor-geral no dia 16 de janeiro. O meu principal desafio agora será com relação à valorização da Libras e, de fato, o seu uso dentro do INES. Chega de uma maioria de pessoas sem proficiência aqui. É isso que os surdos querem. Relação professor-aluno em sala onde a Libras seja a língua de instrução. Sendo assim, vamos diminuir a dependência de intérpretes. Quero salas de aula com real capacitação de alunos, ofertas de cursos e oficinas, e que isto sirva para todo o Brasil. O INES não é apenas uma escola, somos um centro de referência da surdez. De início, pretendo focar todo o meu empenho neste que já é o meu grande desafio. Por muitos anos, os surdos vêm lutando através dos movimentos sociais da comunidade surda. E é este, sim, um momento de grande relevância com a conquista do lugar de fala por um surdo. Neste que é um espaço criado para ser de surdos. Um marco muito importante, inclusive, para trabalhar a autoestima da comunidade surda que atualmente está aqui no Instituto. Estou falando de representatividade, identidade e cultura surdas, conceitos que não existem de fato se os ambientes não estiverem organizados para priorizarem o uso da Libras nas relações. Bulhões é o primeiro surdo a assumir o cargo em mais de 150 anos. Apenas na época da criação do INES, em 1857, a instituição teve um diretor surdo, o francês Rouet. O Instituto Nacional de Surdos atende hoje cerca de 600 alunos, da educação infantil até o ensino médio. É o centro de referência em educação para surdos no país. Os alunos têm acesso ao conteúdo através da língua brasileira de sinais, a Libras, que é a segunda língua oficial do país. As empresas de comunicação têm até 2020 para oferecer todo o conteúdo da grade de programação, também em Libras, durante as 24 horas em que a emissora estiver no ar. No Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, pela exposição Cartografia Poética, cariocas e turistas estão podendo conhecer mais a arte do mineiro Luiz Alfonsos. As paisagens e o povo do Rio de Janeiro. Uma reflexão sobre os papéis que cada um pode exercer na cidade e até no mundo, no cosmos.
A exposição Cartografia Poética traz várias peças do artista mineiro radicado no Rio, Luiz Alfonsos, que também é neto do poeta simbolista Alfonsos de Guimarães. São cerca de 80 obras construídas em vários suportes, peças que falam da passagem do tempo, a transformação das coisas, influências da física e a clássica arte de manipular negativos de filme fotográfico. Luiz Alfonsos é um dos maiores expoentes da land art e da fotografia experimental no Brasil. É um movimento que artistas do mundo todo nos anos 70 vão fazer intervenções na natureza e registrar essas intervenções através da fotografia. 2 obras estão destacadas na mostra. A instalação Ambiente, de 1969, havia sido destruída por um incêndio no prédio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na década de 70, mas foi reconstruída a partir de maquetes e projetos originais. Ela fala de desconstrução, passagem do tempo. A outra é esta peça montada na área externa do BNDES, que faz parte da série 60 White Meters, 60 metros brancos, que foi produzida especialmente para a exposição. Nessa preocupação dele com o universo, essa coisa do seu lugar no mundo, o seu projetar-se, né? Essa coisa, e tudo transitório, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Você se transforma, o mundo transforma, a natureza transforma. Uma coisa muito importante na obra do Luiz Alfonsos é o reconhecimento que ele vai dar para a cultura popular. E como ele incorpora essa cultura popular numa forma dele pensar a arte contemporânea brasileira. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!